Miguel olhou para a hora em seu velho relógio enquanto terminava de guardar seu uniforme de trabalho. O jovem pensou que finalmente havia concluído a jornada e que poderia voltar para casa para se reunir com sua família, especialmente para sentir os pequenos braços de sua filha o envolvendo. Aquela menina era sua razão de viver e também o motivo pelo qual havia deixado de estudar, para poder trabalhar e pagar os tratamentos necessários para melhorar a complicada condição com a qual ela havia nascido. A pequena Nancy tinha graves problemas pulmonares porque, durante a gravidez, esses órgãos não se desenvolveram corretamente. Sua mãe não seguiu as orientações dos médicos e continuou com sua vida desenfreada e cheia de excessos, algo que ambos apreciavam. Aurora e Miguel não se deram conta de seu erro até o nascimento de sua filha, quando a realidade os atingiu com força. O relógio de Miguel marcava 8 da noite. Enquanto se dirigia ao vestiário para se trocar, pensava em como Nancy o recebia todos os dias com um sorriso tão puro que apagava o cansaço de suas longas jornadas. Ele havia deixado seus sonhos para trás, mas cada sacrifício valia a pena ao ver sua filha melhorar pouco a pouco. Lembrava-se das noites sem dormir ao lado da cama de hospital de Nancy, esperando que cada respiração difícil fosse mais suportável com sua presença e amor. Miguel lamentava profundamente não ter cuidado de seu bebê desde que estava no ventre de sua esposa. Todas as noites, enquanto observava Nancy dormir com dificuldade, se recriminava por não ter sido mais firme com Aurora durante a gravidez. Aurora, por sua vez, se libertava de toda culpa, mantendo-se alheia à realidade. O único que importava para ela era continuar desfrutando de sua juventude, sem se preocupar com as consequências. Esse egoísmo de Aurora provocou inúmeras discussões entre o casal. Miguel, exausto por suas longas jornadas de trabalho e pela preocupação constante com a saúde de sua filha, não conseguia entender como Aurora mostrava tão pouca preocupação pelo bem-estar da pequena Nancy. A condição de Nancy piorava a cada dia devido à falta de atenção e cuidados adequados. Aurora, sem coração e com uma indiferença que magoava Miguel, costumava gastar o dinheiro que ele ganhava com tanto esforço em vícios. Refugiava-se no álcool e nas festas, tentando escapar da realidade que enfrentavam. Miguel via como sua esposa desaparecia nas noites, deixando sua filha sozinha e vulnerável. O dinheiro que deveria ser destinado aos tratamentos médicos de Nancy se dissipava em uma tentativa desesperada de Aurora de se agarrar a uma juventude que já não lhe pertencia. Miguel sentia que o peso do mundo caía sobre seus ombros. Cada vez que olhava para Nancy, via a luta em seus olhos pequenos e valentes. Sua filha merecia uma vida melhor, uma mãe que cuidasse dela e um pai que pudesse oferecer algo mais do que sacrifícios. Mas a realidade era dura e, muitas vezes, Miguel se encontrava sozinho nessa batalha, lutando não só contra a doença de sua filha, mas também contra a indiferença e o egoísmo de Aurora. Infelizmente, devido às terríveis decisões de Aurora, a saúde da pequena Nancy piorou drasticamente. Miguel, imerso em seu trabalho e em suas próprias tentativas de manter a família à tona, não se deu conta da gravidade da situação até que esta se descontrolou completamente. A menina teve que ser submetida a constantes check-ups médicos, e os médicos, preocupados, descobriram que seus pulmões, em vez de se fortalecerem com o tempo, haviam se deteriorado consideravelmente. Essa realidade obrigava Nancy a viver conectada a uma máquina de oxigênio, um equipamento essencial, mas extremamente caro para o jovem pai. Miguel fazia todo o possível para cobrir as despesas, mas o dinheiro nunca parecia ser suficiente. A situação era desesperadora e, em muitos momentos, ele se sentia oprimido pela impotência e tristeza. Como resultado de sua condição delicada, Nancy passava longas temporadas no hospital sempre que sua saúde se tornava instável. Essas estadias eram deprimentes para ela. Os frios corredores do hospital e os constantes exames médicos apagavam a luz em seus belos olhos. Nancy, apesar de sua pouca idade,
entendia que aqueles lugares não eram onde queria estar. Ansiava pelo calor de seu lar, onde podia brincar com seus brinquedos favoritos e desfrutar da companhia de seu pai. Miguel prometeu a si mesmo que se esforçaria o dobro para conseguir a máquina que sua pequena tanto precisava. Observava como o brilho nos olhos de Nancy se apagava cada vez que tinham que passar mais uma noite no hospital, e sua determinação crescia. No entanto, alcançar essa meta se mostrou incrivelmente difícil. Além de ser o único sustento de sua casa, ele se tornou pai solteiro de uma hora para outra. Aurora, sobrecarregada pelas responsabilidades de cuidar de sua filha e enfrentar as duras realidades do dia a dia, decidiu tomar o caminho mais fácil. Uma noite, sem aviso prévio, empacotou suas coisas e fugiu de casa, deixando-os sozinhos em meio à sua maior necessidade. Miguel acordou para uma casa vazia e silenciosa, com a realidade de que agora deveria ser mãe e pai para Nancy, sem contar com o apoio de sua parceira. Desesperado e sentindo-se oprimido pela dupla carga de trabalho e cuidados, Miguel procurou a ajuda de sua mãe. Ela, sempre disposta a cuidar de sua neta, se mudou com eles. Sua presença era um consolo, e ela se mostrava constantemente atenta a cada uma das necessidades de Nancy. No entanto, cada dia se notava mais o cansaço em seu rosto. As noites intermináveis no hospital, vigiando o sono inquieto de Nancy, a estavam exaurindo. Miguel, consciente do sacrifício de sua mãe, tomou uma decisão drástica. Solicitou um turno duplo em seu trabalho. As horas se alongavam interminavelmente, e cada dia era uma batalha contra o esgotamento físico e emocional. Por isso, Miguel não parava em casa durante todo o dia. Ele se levantava antes do amanhecer, preparando um café forte para se manter acordado e saía de casa enquanto a cidade ainda dormia. Não se importava em ter que limpar pisos e suportar humilhações devido ao seu trabalho, seu amor por sua família era muito maior que qualquer indignidade que pudesse sofrer. Cada esfregão passado, cada canto limpo, era um passo mais perto de garantir o bem-estar de sua filha Nancy e de dar um respiro à sua mãe. No entanto, quando terminava seus turnos exaustivos, o único que lhe interessava era voltar para casa. O caminho de volta era seu momento de paz, um breve respiro antes de se mergulhar novamente em suas responsabilidades familiares. Sabia que sua mãe, embora sempre disposta, precisava de um descanso, e desejava ansiosamente ver o rostinho sorridente de sua filha, iluminando até os dias mais sombrios. Aquela noite, como de costume, o filho do dono do lugar entrou para inspecionar se tudo estava em ordem de acordo com suas rigorosas instruções. O jovem prepotente andava com ares de superioridade, buscando qualquer desculpa para repreender os empregados. Seus olhos se cravaram em Miguel com desdém. Miguel, acostumado a essas inspeções, desviou o olhar para evitar um conflito. Lembrava bem das ocasiões anteriores em que havia sido repreendido por devolver o olhar ao jovem, acusado de ser insolente. A tensão era palpável, e Miguel sabia que qualquer sinal de desafio poderia lhe custar o emprego. "Você é um atrevido", disse o jovem com arrogância, sua voz pingando desprezo. "Não tolerarei que me enfrente dessa maneira. Lembre-se de que não precisamos de você, podemos encontrar milhares de empregados mais eficientes. Se quiser manter seu posto, é melhor seguir minhas ordens à risca." Depois daquele desentendimento, Miguel chegou em casa cheio de frustração. Sentia um nó no estômago e uma mistura de raiva e desespero. No entanto, ao ver o rosto de sua filha, Nancy, que havia tido um episódio grave naquele dia e acabava de voltar do hospital, percebeu que precisava ser forte. Nancy, com seus olhos cansados mas cheios de amor e necessidade, lembrava Miguel de cada sacrifício que ele precisava fazer. Sabia que tinha que suportar cada uma das humilhações do jovem, pois precisavam do dinheiro para garantir uma boa qualidade de vida para ela. Desde então, Miguel tentou evitar conflitos com seu chefe,
consciente de quão crucial era seu trabalho. No entanto, naquela noite não teve sorte. Daniel, o filho do chefe, havia tido um dia horrível em casa e estava decidido a descontar no primeiro empregado que encontrasse. Miguel, considerado por ele uma pessoa insignificante, tornou-se o alvo de sua frustração. Daniel estava determinado a fazer a vida de Miguel um inferno, esperando que ele se submetesse a todas as suas ordens sem questionar. Cada palavra e gesto de Daniel era uma nova prova da crueldade que podia mostrar quando se sentia impotente. Miguel, com o rosto impassível, tentava lembrar que cada momento de humilhação era um passo a mais para garantir o bem-estar de Nancy. O homem lançou um olhar fulminante a Miguel, seus olhos refletiam uma mistura de desprezo e superioridade. Com a clara intenção de humilhá-lo e mantê-lo no restaurante, pegou um balde de água suja e o lançou com força no chão, respingando nas paredes e mesas próximas. Entre dentes, e com uma voz carregada de veneno, disse: "Você esqueceu de limpar ali. É melhor deixar tudo brilhando ou informarei meu pai sobre isso imediatamente." Daniel gostava do poder que ostentava no lugar. Recentemente, seu pai idoso lhe havia cedido o controle absoluto de suas cadeias de restaurantes, um feito que Daniel desejava há muito tempo. A situação de seu pai era realmente triste. O homem, com um coração generoso, sempre tratou seus empregados com respeito e consideração, mas já não podia administrar tantas responsabilidades sozinho. A saúde e a idade o obrigaram a passar o legado a seu filho. Ao contrário de seu pai, Daniel era arrogante e havia sido mimado por sua falecida mãe. Ela sempre atendia a todos os seus caprichos, ensinando-o a acreditar que o respeito dos outros lhe correspondia por direito, simplesmente pelo poder que ostentava, sem precisar fazer nada para merecê-lo. Em vez da calorosidade e sabedoria de seu pai, Daniel mostrava uma frieza e crueldade que congelavam o ambiente do restaurante. Todos os dias, aproveitava qualquer oportunidade para exercer sua autoridade de maneira excessiva, especialmente sobre empregados como Miguel, a quem considerava inferiores e insignificantes. Infelizmente, o idoso não tinha outro descendente vivo a quem confiar seus negócios. Alejandra, sua filha mais velha e o orgulho de sua vida, havia sido dada como falecida muitos anos antes. Ela nunca voltou de uma viagem de negócios para a qual havia ido, e o idoso fez de tudo para encontrá-la. Moveu céus e terra, usando sua fortuna para contratar investigadores particulares, mas seus esforços foram em vão. Apesar de ter o dinheiro necessário, não pôde evitar a dor de sua ausência, demonstrando que mesmo com toda a riqueza do mundo, algumas tragédias são inevitáveis. Alejandra havia sido uma mulher brilhante e determinada, herdeira natural do talento empresarial de seu pai. Seu desaparecimento não foi apenas um golpe emocional devastador, mas também uma perda irreparável para o futuro da empresa familiar. O idoso, com seu coração partido, via em cada canto de seu império as lembranças de Alejandra, desde os restaurantes que ela ajudou a projetar até as políticas empresariais que desenvolveram juntos. Este episódio foi extremamente duro e decisivo para o empresário. A perda de sua querida Alejandra afetou profundamente sua saúde e sua capacidade de gerir suas cadeias de restaurantes. Cada dia que passava, sentia que sua energia e vontade de continuar se desvaneciam lentamente. Com o tempo, a incapacidade de continuar à frente de seu império o levou a colocar Daniel no comando. Foi uma decisão tomada com grande pesar, consciente da natureza de seu filho. Sabia que Daniel não compartilhava a mesma paixão nem os mesmos valores que ele e Alejandra cultivaram com tanto esmero. Daniel, criado em um ambiente de excessos e com uma atitude de direito adquirido, carecia da empatia e dedicação necessárias para liderar de maneira justa e eficaz. O idoso, agora enfraquecido tanto física quanto emocionalmente, só podia esperar que Daniel eventualmente encontrasse um caminho mais nobre. O homem quis acreditar que seu filho mais novo havia mudado, assim como Daniel tentou demonstrar após o desaparecimento de sua irmã.
Durante anos, Daniel fingiu ser um jovem responsável e compassivo, assegurando a seu pai que estava preparado para assumir o controle dos negócios familiares. No entanto, revelou-se uma tática astuta para ganhar a confiança de seu pai. Uma vez que finalmente assumiu o controle, mostrou sua verdadeira natureza. Daniel aproveitou a situação de seus empregados, reduzindo seus salários e exigindo que trabalhassem o dobro, sem considerar o bem-estar daqueles que dependiam desses rendimentos. No caso de Miguel, Daniel soube das dificuldades que enfrentava e de quanto precisava do dinheiro para cuidar de sua filha doente. Consciente de sua situação, Daniel estava certo de que poderia pagar-lhe o que quisesse e tratá-lo com desprezo, sabendo que Miguel não renunciaria. O poder sobre Miguel alimentava o ego de Daniel, que se dedicava a fazer-lhe passar momentos vergonhosos e frustrantes. Para ele, humilhar Miguel era uma fonte de diversão e satisfação pessoal. Miguel era o alvo perfeito para a crueldade de Daniel. Todos os dias, Daniel encontrava novas maneiras de tornar a vida de Miguel impossível. Frequentemente, lhe atribuía tarefas humilhantes, como limpar os banheiros no meio do turno mais movimentado ou recolher o lixo do estacionamento sob a chuva. Quando Miguel cometia o menor erro, Daniel o repreendia em público, garantindo que todos os empregados fossem testemunhas de sua autoridade. Mesmo quando Miguel cumpria suas obrigações perfeitamente, Daniel encontrava alguma desculpa para menosprezá-lo, desfrutando do sofrimento silencioso que via nos olhos de seu subordinado. Aquela noite, Miguel teve que ficar algumas horas extras sem compensação salarial. Quando finalmente chegou em casa, o cansaço pesava em seus ombros como uma pedra. Entrou em silêncio, tentando não fazer barulho para não acordar Nancy. Ao abrir a porta de seu quarto, viu-a encolhida em sua pequena cama, com as bochechas ainda úmidas de lágrimas. Nancy havia ido para a cama chorando por não ter conseguido ver seu pai, que era seu apoio nos momentos mais difíceis de sua doença. O quarto estava escuro, e a luz tênue da lua iluminava o rosto sereno de sua filha adormecida, fazendo-o sentir uma pontada de dor no coração. Miguel sentiu uma profunda frustração enquanto se sentava à beira da cama, acariciando suavemente o cabelo de Nancy. Considerou procurar outro emprego, mas sabia que em uma cidade com tantas necessidades e tão poucas oportunidades, manter um trabalho como o seu era uma verdadeira bênção. Apesar dos tempos difíceis, algo dentro dele lhe dizia que deveria manter uma atitude positiva e pedir a Deus um sinal para seguir em frente. Com um suspiro, ele se levantou e se preparou para o dia seguinte, decidido a enfrentar mais uma vez a tirania de Daniel pelo bem de sua filha. No dia seguinte, Miguel voltou ao trabalho e suportou novamente o ambiente hostil que ali predominava. Cada insulto e humilhação de Daniel eram como facas, mas Miguel se mantinha firme, pensando em Nancy e nas dificuldades que enfrentariam se ele deixasse de ganhar dinheiro. Seu amor por sua filha lhe dava força para suportar o insuportável. Mais uma vez, foi o último a sair do restaurante, encarregado de fechar todas as portas. O restaurante estava em silêncio, e o eco de seus passos ressoava no vazio. Enquanto trancava uma das portas, uma mulher o surpreendeu ao se aproximar demais dele. Suas roupas estavam sujas e desgastadas, e seus olhos refletiam uma profunda desesperação. Caiu de joelhos diante dele, agarrando-se a seu braço com força. "Tenha piedade de mim, por favor, ajude-me", disse a mulher com voz quebrada, suas palavras cheias de desesperação e esperança. Miguel, impactado pelo pedido inesperado, inclinou-se para ela, tentando acalmá-la. "O que está acontecendo? Do que você precisa?" Perguntou suavemente, consciente de que não tinha muito para dar, mas disposto a oferecer qualquer ajuda que pudesse. Miguel olhou nos olhos daquela mulher e, em vez de ver uma vagabunda que parecia estar louca, viu um ser humano que precisava de uma mão amiga. Seus olhos refletiam um sofrimento profundo e uma desesperação palpável.
Seu coração se contraiu ao perceber que ela se agarrava a ele como se fosse um bálsamo para sua dor. Incapaz de ignorá-la, Miguel ofereceu amavelmente um prato de comida que havia sobrado naquela noite no restaurante, acompanhado de um sorriso caloroso. Fez com que a desconhecida entrasse e assentou em uma das mesas, esperando que ela apreciasse o jantar. Miguel se sentou em frente a ela e a observou comer, notando como cada pedaço parecia devolver-lhe um pouco de vida. A mulher comia com uma mistura de fome e gratidão, como se não tivesse provado uma refeição decente há muito tempo. Suas mãos tremiam ligeiramente, e seus olhos se enchiam de lágrimas a cada mordida. Quando terminou de comer, Miguel tentou descobrir algo sobre ela. Perguntou seu nome, de onde vinha e como havia chegado até ali. No entanto, a mulher parecia desconectada do mundo, incapaz de se lembrar até mesmo de seu próprio nome. Seu olhar se perdia no vazio, e Miguel sentiu uma profunda compaixão por ela. Finalmente, após várias tentativas de conversa, a mulher começou a chorar e confessou algo que o deixou paralisado. Entre soluços, contou que havia escapado na noite anterior de pessoas que não eram nada boas. Tinham-na mantido presa em um quarto, só abrindo a porta para alimentá-la e lhe dar medicamentos que ela havia rejeitado nos últimos dias. Ao fazer isso, conseguiu se manter consciente e aproveitou um momento de descuido para escapar. Me mantiveram prisioneira, disse com a voz entrecortada. Não sei quanto tempo fiquei lá, mas cada dia era um inferno. Davam-me remédios que me deixavam atordoada, mas parei de tomá-los. Esperei, e quando vi minha oportunidade, fugi. Com lágrimas nos olhos, a mulher continuou, explicando que algo a havia guiado até ali, buscando desesperadamente ajuda. Levantou-se e ofereceu-lhe um copo de água, tentando acalmá-la. Enquanto ela bebia, Miguel pensou em sua filha, Nancy, e em como ele também estava lutando contra as adversidades. A situação dessa mulher lhe lembrava que, apesar de seus próprios problemas, sempre havia espaço para a compaixão e a ajuda mútua. A mulher, ainda tremendo, agarrou a mão de Miguel como se fosse sua única âncora no mundo. Miguel, sentindo uma renovada força interior, soube que havia feito a coisa certa. Naquele momento, encontrou uma centelha de esperança para seguir em frente, tanto por sua filha quanto por aqueles que, como ele, lutavam dia após dia para sobreviver. A mulher, com a voz ainda quebrada e os olhos cheios de medo, pediu a Miguel que a ajudasse por aquela noite, já que não tinha onde dormir. Miguel, sentindo uma profunda compaixão por ela, sugeriu avisar as autoridades. No entanto, a mulher recusou-se rotundamente, temendo que as pessoas que a mantiveram cativa a encontrassem. Por favor, não me obrigue a voltar, suplicou. Não posso confiar em mais ninguém. Só preciso de um lugar seguro para esta noite. Ao ver o autêntico temor em seus olhos, Miguel aceitou acolhê-la em seu lar sem conhecer sua identidade ou seu passado. Sabia que estava correndo um risco, mas algo em seu coração lhe dizia que estava fazendo a coisa certa. Com um sorriso tranquilizador, disse: Está bem. Você pode vir para minha casa. Lá você estará a salvo. Miguel, com seu bom coração, abriu as portas de seu lar para uma desconhecida que passava por momentos difíceis. Levou-a para sua casa, onde apresentou sua pequena filha e sua mãe. Nancy, com sua natureza inocente e bondosa, aproximou-se da mulher e a cumprimentou com um sorriso. A mãe de Miguel, uma mulher mais velha de semblante amável, acolheu-a de braços abertos. Bem-vinda, disse a mãe de Miguel. Sinta-se em casa. Ambas ficaram encantadas com a presença da mulher, oferecendo-lhe comida, roupas limpas e um lugar onde descansar sem pedir nada em troca. A mulher, sobrecarregada pela amabilidade e generosidade da família, começou a chorar novamente, mas desta vez de gratidão. Enquanto se trocava com as roupas limpas que lhe haviam proporcionado,
sentiu uma paz que não experimentava há muito tempo. Naquela noite, Miguel e sua mãe prepararam um jantar simples, mas reconfortante. Sentaram-se todos juntos à mesa, e embora a mulher mal tenha falado, sua presença trouxe uma sensação de unidade e propósito à família. Após o jantar, Nancy sentou-se perto da mulher, mostrando-lhe seus brinquedos e falando sobre seu dia, conseguindo arrancar-lhe um leve sorriso. Quando chegou a hora de dormir, Miguel mostrou à mulher um quarto vago, assegurando-lhe que ela poderia ficar ali o tempo que precisasse. Deixou-lhe um cobertor extra e uma lâmpada acesa, para que não se sentisse sozinha no escuro. Obrigada, Miguel, disse a mulher com voz trêmula. Não sei como agradecer por tudo isso. Você não precisa me agradecer, respondeu Miguel com um sorriso. Todos precisamos de ajuda em algum momento. Descanse, amanhã será um novo dia. Ao fechar a porta do quarto, Miguel sentiu-se surpreendentemente em paz. Apesar de seus próprios problemas, havia encontrado uma maneira de fazer a diferença na vida de alguém. Enquanto se deitava, pensou no futuro com um renovado sentido de esperança e determinação. Sabia que, acontecesse o que acontecesse, sempre encontraria uma maneira de lutar por sua filha e por aqueles que, como ele, enfrentavam adversidades. Naquela noite, enquanto o lar de Miguel se enchia de um calor humano renovado, uma luz de esperança brilhava mais intensamente em seu coração. No dia seguinte, Miguel pediu à estranha que ficasse todo o tempo que precisasse, prometendo que assim que voltasse do trabalho, ele mesmo ajudaria a descobrir quem a havia mantido cativa e por quê. A mulher, embora ainda assustada, mostrou um pequeno sorriso de gratidão, acenando com a cabeça. Miguel saiu de casa com a satisfação de ter feito uma boa ação, sentindo-se mais leve e esperançoso. No entanto, ao chegar ao restaurante, encontrou Daniel na porta, furioso e vociferando. Você está despedido! Gritou Daniel, com um rosto vermelho de raiva. Você acha que eu não percebi? Hoje descobri que você deixou uma vagabunda entrar no meu restaurante e lhe deu comida. Eu vi nas câmeras que instalei recentemente. Eu sabia bem que você era um desajustado. Saia da minha vista, não me importa o que aconteça com você ou com a sua filha doente. As palavras de Daniel caíram como um martelo sobre Miguel. Ele não conseguia acreditar que estava sendo demitido por ter feito uma boa ação. Sem dizer uma palavra, recolheu suas coisas e saiu, sentindo como a esperança que havia sentido naquela manhã se desvanecia. Voltou para casa com a cabeça baixa, as lágrimas se acumulando em seus olhos. Ao abrir a porta, sua pequena filha correu em direção a ele, mas Miguel não conseguiu conter as lágrimas ao vê-la, consciente de que seu sonho de dar-lhe uma vida digna estava cada vez mais distante. A mulher estranha, observando toda a cena, se aproximou dele, com preocupação nos olhos. O que aconteceu, Miguel? Perguntou com a voz trêmula. Miguel explicou que havia sido demitido por ter permitido que ela entrasse no restaurante na noite anterior. A mulher arregalou os olhos com espanto e começou a gritar, lembrando-se de repente porque tinha ido àquele lugar na noite anterior. Não pode ser! Exclamou, sua voz carregada de medo e surpresa. Agora me lembro. Lembro-me porque vim aqui. As pessoas que me mantinham cativa, trabalham para Daniel. Ouvi os nomes deles, suas vozes. Sabia que este restaurante tinha algo a ver com isso, por isso vim aqui procurando ajuda. Miguel a olhou, incrédulo e horrorizado. Não podia acreditar no que estava ouvindo. A mulher continuou falando, suas memórias voltando em torrentes desordenadas. Eles me mantiveram presa porque suas palavras foram cortadas, e ela começou a soluçar. Não sei porquê, mas sei que Daniel está envolvido. Você precisa acreditar em mim. Miguel sentiu uma mistura de medo e determinação.
Tudo começava a fazer sentido: a crueldade de Daniel, seu desdém pelos outros, e agora essa revelação. Sabia que precisava agir, não apenas por ela, mas também por sua própria filha e por todos os funcionários que sofriam sob o jugo de Daniel. Vamos descobrir a verdade, disse Miguel com firmeza. Não vou permitir que te façam mal novamente, nem a você nem a mais ninguém. A revelação a atingiu de tal maneira que ela não conseguiu processar tudo e desmaiou repentinamente. Miguel, alarmado, cuidou da desconhecida, certificando-se de que ela estivesse confortável e segura até recobrar a consciência. Quando ela acordou, ainda tremendo e com os olhos cheios de lágrimas, Miguel lhe perguntou o que havia acontecido. Entre soluços, ela começou a falar, sua voz trêmula, mas cheia de determinação. Acabei de perceber que meu próprio irmão foi quem enviou aqueles homens para me manter no estado em que você me encontrou ontem à noite. Eles me davam diversos medicamentos para que eu não recuperasse a lucidez. Um dia, quando estava um pouco mais consciente, meu irmão cruel apareceu diante de mim e zombou, dizendo que ficaria com os negócios de nosso pai, custe o que custar. Esse homem de quem você fala não pode ser meu pai, que ele jamais negaria comida a uma mulher necessitada. Seu chefe agora deve ser Daniel, meu irmão, alguém desalmado que não teve compaixão nem mesmo com a própria família para conseguir tudo o que meu pai possuía. Miguel ouvia em estado de choque enquanto a mulher revelava mais detalhes. Meu nome é Alejandra, continuou, com lágrimas escorrendo por suas bochechas. Sou filha do proprietário de toda a cadeia de restaurantes. Antes de desaparecer, meu pai ia me colocar no comando de tudo, mas meu irmão me arrancou o que me pertencia. Me prenderam e me mantiveram drogada para que eu não pudesse reivindicar o que é meu por direito. Miguel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. A mulher que ele havia acolhido em sua casa não era uma simples desconhecida, mas Alejandra, a filha desaparecida do proprietário da cadeia de restaurantes. Ele se sentiu sobrecarregado pela magnitude da situação. Precisamos ir às autoridades, disse Miguel, com a voz firme. Devemos denunciar Daniel pelo que ele fez. Mas Alejandra, ainda tremendo, negou com a cabeça. Não, Miguel. Não posso enfrentar as autoridades agora. Preciso me recuperar, tanto física quanto emocionalmente, para poder estar em condições de fazer Daniel pagar por tudo o que me fez. Se formos agora, no meu estado atual, eles podem não acreditar em mim, e Daniel poderia sair impune. Preciso recuperar minhas forças e reunir provas sólidas. Miguel entendeu seu ponto. A história que acabará de ouvir era impactante e difícil de processar, mas ele também sabia que Alejandra precisava de tempo para se curar e preparar seu caso. Está bem, Alejandra, disse suavemente. Vamos te ajudar a se recuperar. Aqui você estará segura e poderá descansar. Você não está sozinha nisso. Durante os dias seguintes, Miguel e sua família cuidaram de Alejandra com zelo. Proporcionaram a ela um ambiente seguro e tranquilo, onde poderia se recuperar sem medo. Alejandra, por sua vez, começou a recuperar forças e a planejar com Miguel a melhor forma de coletar provas contra Daniel. A pequena Nancy, com sua doce inocência, tornou-se uma fonte constante de alegria e esperança para Alejandra, ajudando-a a encontrar momentos de paz em meio ao seu tormento. A mãe de Miguel, com sua sabedoria e calma, ofereceu apoio emocional, ouvindo suas histórias e dando ânimo. E assim foi. Apesar das necessidades em sua casa e com a filha doente, Miguel demonstrou ter um coração tão grande que ajudou Alejandra em tudo o que pôde. Com o apoio e carinho de Miguel e sua família, a mulher se fortaleceu o suficiente para ir a uma autoridade e dar seu testemunho sobre tudo o que havia sofrido nas mãos de seu irmão. Alejandra, com uma voz cheia de determinação e dor, relatou às autoridades os detalhes de seu cativeiro. Falou sobre as
que lhe davam para mantê-la desorientada, sobre as ameaças e zombarias de Daniel, e sobre como havia conseguido escapar. Os agentes ouviram atentamente, impressionados com sua coragem e dispostos a agir para fazer justiça. O pai idoso de Alejandra e Daniel soube rapidamente que sua filha havia aparecido, uma notícia que o fez chorar de emoção. A alegria de saber que sua filha estava viva e segura o encheu de esperança e energia renovada. Embora não entendesse por que Alejandra não havia ido a seus braços imediatamente, esse detalhe não lhe importava mais. Seu coração só podia abrigar gratidão e felicidade por tê-la de volta. O pai idoso informou a Daniel que sua irmã finalmente estava voltando para casa. Daniel, ao ouvir a notícia, sentiu uma mistura de raiva e medo. Sua mente começou a elaborar novas estratégias para garantir que seu poder e controle não fossem ameaçados. Apesar do descontentamento, teve que fingir estar encantado, sorrindo falsamente enquanto parabenizava seu pai. No entanto, por dentro, a fúria crescia, e seus pensamentos se escureciam com planos de vingança. O que Daniel não sabia era que Alejandra já havia falado com as autoridades e que elas estavam prestes a colocá-lo atrás das grades. A polícia havia começado a investigar as acusações de Alejandra, reunindo provas e depoimentos que incriminavam Daniel em uma rede de abusos e manipulações. No dia em que Alejandra retornou à mansão da família, o ambiente estava carregado de tensão. Daniel tentou agir com normalidade, mas seus olhos traíam sua preocupação. Alejandra, embora ainda afetada por tudo o que havia passado, mantinha a cabeça erguida, sabendo que estava prestes a enfrentar seu irmão. Quando finalmente o pai de Alejandra e Daniel se reencontrou com sua filha, não pôde evitar chorar de emoção. Suas mãos trêmulas acariciaram o rosto de Alejandra, como se não pudesse acreditar que ela realmente estava lá, segura e de volta ao seu lado. No entanto, sua alegria foi ofuscada por uma profunda tristeza e uma imensa decepção ao saber o que Alejandra havia sofrido nas mãos de seu próprio irmão. A comoção em seu rosto era palpável enquanto ouvia o relato de sua filha, e seu coração se partia ao compreender o nível de crueldade de Daniel. A revelação de que um de seus empregados havia sido o anjo da guarda de Alejandra o encheu de uma mistura de gratidão e dor. Com um grito de indignação, exigiu que levassem Daniel imediatamente para que ele pagasse por suas ações. Os policiais, que já estavam presentes para prender Daniel, o escoltaram para fora da mansão enquanto ele protestava e resistia, sabendo que seu jogo havia terminado. O pai idoso, ainda com lágrimas nos olhos, se dirigiu a Miguel. Sua voz, embora quebrada pela emoção, carregava uma sinceridade e gratidão inabaláveis. Trabalhadores como você valem ouro, mas pessoas como você não têm preço, disse ele, com a voz ressoando com a força de seus sentimentos. O que você fez pela minha querida Alejandra é excepcional. Não só quero que você volte a trabalhar conosco, mas que esteja à frente deste restaurante. Sinto muito por cada um dos maus tratos que meu filho lhe deu. Se eu soubesse a história da sua querida filha antes, eu mesmo teria ajudado com o tratamento dela. Miguel, comovido até às lágrimas, mal conseguiu articular uma resposta. Sentia uma mistura de alívio e gratidão, sabendo que sua bondade não apenas havia salvado Alejandra, mas também mudado sua própria vida de maneiras que nunca havia imaginado. Com um nó na garganta, aceitou a oferta, sentindo uma renovada esperança para o futuro de sua família. O idoso se aproximou e abraçou Miguel, um gesto que selava um vínculo de respeito e agradecimento eterno. Alejandra, observando a cena, sentiu uma onda de gratidão e esperança. Sabia que juntos, ela e Miguel, poderiam transformar o negócio da família em um lugar de respeito e compaixão, morando os valores que seu pai sempre quis inculcar. Os dias que se seguiram foram de reconstrução e novos começos. Miguel assumiu seu novo papel com dedicação e entusiasmo, infundindo no restaurante um espírito de camaradagem e respeito que se fazia sentir em cada canto.
A comunidade, informada dos acontecimentos, se uniu em apoio e admiração, vendo em Miguel e Alejandra exemplos de integridade e valentia. A pequena Nancy, com sua saúde melhorando graças à estabilidade e aos recursos que agora tinham, tornou-se o símbolo vivo de tudo o que seu pai havia alcançado com sua bondade e sacrifício. Alejandra, por sua vez, trabalhou incansavelmente para devolver ao negócio familiar sua boa reputação e ampliar seus horizontes, com Miguel ao seu lado como sócio de confiança. Juntos, transformaram o restaurante em um lugar onde cada empregado se sentia valorizado e respeitado, e cada cliente percebia o calor e a humanidade que emanavam de cada detalhe. A história de Miguel e Alejandra se tornou uma lenda local, um testemunho do poder da bondade e da justiça. E assim, o restaurante não apenas prosperou, mas se tornou um farol de esperança e comunidade, um lugar onde as pessoas sabiam que sempre encontrariam uma mão amiga e um coração generoso, honrando a memória de um pai cujo legado de amor e respeito finalmente encontrou seu caminho através das ações daqueles que realmente o mereciam. Queridos amigos, é um verdadeiro prazer para mim poder compartilhar com vocês esta reflexão de hoje. A cada semana, fico cheio de alegria e gratidão ao saber que estamos conectados através dessas palavras, formando uma comunidade de corações abertos e mentes reflexivas. Hoje quero fazer uma saudação especial a uma fiel assinante, alguém que tem estado conosco há muito tempo. Seus comentários e reflexões sempre nos enchem de alegria e nos inspiram a seguir em frente. Sua presença constante é um verdadeiro presente para todos nós, e quero lhe enviar um grande e caloroso abraço até sua casa. Seu apoio e participação são inestimáveis, e estamos muito gratos por tê-la como parte desta comunidade. Que todos tenham um lindo final de semana, cheio de paz, amor e momentos especiais com seus entes queridos. Que as bênçãos os acompanhem a cada passo que derem e que encontrem sempre motivos para sorrir e agradecer. Continuemos compartilhando, aprendendo e crescendo juntos. Bênçãos para todos e até a próxima reflexão.